Neste vídeo, nós vamos tratar da retomada do cinema brasileiro. Só que antes disso, nós vamos nos ater a alguns aspectos históricos que vão nos ajudar a entender por que o cinema se chama cinema da retomada. Havia, dentro do governo e mesmo da própria Embrafilme, duas linhas políticas. Uma linha que considerava que o cinema, assim como outras atividades culturais, deveriam ser subsidiadas pelo governo. Outra linha, já considerando o cinema como uma atividade autônoma que nada teria a ver com o governo, poderia ser administrada ou tocada pela iniciativa privada. Então vamos lá. Minha voz hoje já não é somente minha. É também a voz de mais de 20 milhões de brasileiros que acreditaram em mim e me deram o seu voto com a confiança de que juntos construiremos um Brasil novo. No dia 16 de março de 1990, a então ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, deixava estarrecidos milhões de brasileiros que assistiam ao vivo à entrevista em que anunciava várias medidas de impacto: salários e preços congelados, extinção de autarquias, demissão de funcionários públicos, abertura da economia e o inédito confisco de contas bancárias e poupança por 18 meses. Quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. A gente, como socialista e que vinha do combate à ditadura, a gente falava em terrorismo, de golpe militar, essas coisas todas. E já o país redemocratizado, 2 anos depois da Constituição Cidadã, a gente vê um presidente eleito na enganação, na euforia. E ele deu 2 golpes, na verdade. O primeiro foi exatamente o golpe do confisco. E outro golpe que ele deu depois, que é o chamado Plano Collor 2, que foi as demissões de funcionários públicos e que colocou em disponibilidade. O Estado centralizou em si toda a poupança do país, surpreendeu o país inteiro com essa recolher todo o dinheiro em caixa, toda a poupança, todos os depósitos bancários, todos os certificados de depósito bancário, todos os investimentos que nós temos aqui. E eu acho que isso mostrou que não se resolve a inflação através de decretos. A inflação não é um politicamente consistente ou meras medidas, autoritárias que sejam, via decreto, via provisória, lei, não resolve. Assim, com uma canetada, foram extintos o Ministério da Cultura, a Embrafilme, a Funarte e o Concine. O Ministério da Cultura foi rebaixado à Secretaria de Cultura, ligada à Presidência da República. Entretanto, com o impeachment do presidente Collor em 1992, Itamar Franco, então vice-presidente, assumiu a presidência da República e um dos seus primeiros atos foi a recriação do Ministério da Cultura. Como falamos no início do vídeo, 2 forças políticas se digladiavam dentro do governo. A neoliberal, que era a favor de transferir a área cultural para a iniciativa privada e enxugar o Estado, e a linha que considerava que a cultura deveria contar com o apoio do Estado. Graças a Sérgio Paulo Rouanet, secretário de Cultura do presidente Collor, foi criada uma lei de incentivos fiscais à cultura, a qual estabeleceu o Programa Nacional de Apoio à Cultura e ficou conhecida como Lei Rouanet. Em 1993, a Lei do Audiovisual ampliou os incentivos à cultura. Assim, tanto pessoas físicas quanto jurídicas podiam fazer deduções do imposto de renda devido
se investisse em cultura. Com isso, o cinema nacional, que estava praticamente paralisado pela falta de recursos, conseguiu ser retomado, daí a expressão cinema da retomada. O gráfico mostra o crescimento da produção nacional de cinema a partir de 1995. Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, foi lançada em 1995 e foi dirigido por Carla Camurati e inaugurou a retomada do cinema brasileiro. O filme trata da vinda da família real para o Brasil em 1808 pela narração de um escocês que conta a história da corte portuguesa a uma garotinha e destaca de maneira caricata e divertida as desventuras de Carlota Joaquina, seu temperamento difícil, seus casos extraconjugais, sua irritação com o Brasil, a vida e os feitos do casal real na então colônia portuguesa. No elenco, Marco Nanini, Marieta Severo, Neila Torraca, Marcos Palmeira, Vera Holtz, entre outros, já conhecidos por atuarem em novelas da Globo. Segundo a diretora Carla Camurati, a produção de Carlota Joaquina foi vitoriosa e lucrativa, mas muito sacrificada em todos os sentidos. O filme foi feito em 6 semanas ao longo de 8 meses. Custou R$500 mil. Tudo era muito cuidadoso e precioso. Segundo ela, só podia ter no máximo 3 takes por plano. No momento de rodar, todo mundo tinha um empenho, seriedade e concentração imensos. A gente filmava durante uma semana e depois parava. Então Tadeu Burgos e Emília Duncan reconstruíam tudo. E eu parti em busca de dinheiro, mostrando o material que já tinha filmado. Alguém me dava mais algum dinheiro, então eu voltava e tentava organizar com todos. Era preciso reunir as agendas de todo mundo. O filme é falado em 3 idiomas, inglês, português e espanhol. É uma comédia bufona, baseada em fatos, com roupas de papel e cenários de pintura. Uma produção em que as cenas sobre Portugal e Espanha foram filmadas no Maranhão e no Rio de Janeiro. No começo, a obra foi rejeitada pelos distribuidores que não apostavam no cinema nacional. A produção conseguiu apenas uma sala que ficou sempre lotada. Assim, convenceu um segundo distribuidor e mais uma sala ficou lotada. Aos poucos, o projeto conquistou um enorme sucesso financeiro e de público, a partir de um orçamento limitadíssimo. Além disso, venceu os prêmios Guarani de Melhor Ator, Atriz e Direção de Arte. O que é isso, companheiro? Filme de 1997 de Bruno Barreto. O roteiro tomou por base o livro homônimo de Fernando Gabeira, lançado em 1979, e trata do sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Ulbricht, em setembro de 1969, por integrantes dos grupos guerrilheiros de esquerda, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, do qual Gabeira fazia parte, e a Ação Libertadora Nacional, que lutavam contra o regime militar instaurado no país em 64 e negociava a liberação de presos políticos. Alguns nomes dos personagens ligados à guerrilha foram trocados em relação aos seus nomes verdadeiros no livro e na vida real. O elenco contou com atores conhecidos das novelas da Rede Globo, como Fernanda Montenegro, Pedro Cardoso, Selton Mello, Fernanda Torres, Luiz Fernando Guimarães, entre outros. Em 1997, venceu o prêmio de público do American Film Institute e foi indicado ao Urso de Ouro em Berlim e ao Golden Spike na Espanha. Em 1998, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro
mas os troféus vieram no Prêmio Guarani do Cinema Brasileiro, para filme, direção, ator coadjuvante e roteiro. Em 1999, recebeu o prêmio PFS Democracia, da Political Film Society dos Estados Unidos. O filme foi criticado, sobretudo, por representar aqueles anos sob uma estética comercial e conciliada com a ditadura. Assim, diversas personalidades das esquerdas apontaram a produção de Barreto como um trabalho simplista e maniqueísta que transformava os militantes armados em estudantes festivos e abobalhados ou em terroristas internacionais que fizeram cursos na China ou em Cuba. Central do Brasil é um filme de 1998, dirigido por Walter Salles. Tem Fernanda Montenegro, Marília Pera, Vinícius de Oliveira, Othon Bastos, Otávio Augusto, Matheus Nastergalli e Caio Junqueira, entre outros, no elenco. Conta a história de Dora, uma idosa que trabalha escrevendo cartas para analfabetos na Central do Brasil. Um dia ela conhece Ana e seu filho Josué, e após um acidente que acaba tirando a vida de Ana, Dora acaba ficando com Josué a contragosto. Como ele não possui nenhum parente na cidade, Dora decide levá-lo para o interior, onde vive o pai de Josué, o qual nunca conheceu. Durante uma viagem pelo interior do Nordeste, ambos acabam se aproximando e formando um forte laço de amizade. As paisagens áridas destacam um clima de solidão. Os contrastes criados entre as paisagens trazem um ar quase caseiro ao filme e mostra o povo brasileiro como ele é, ou seja, cada um com seus próprios limites morais, seus dramas, suas angústias e seus desejos. O filme recebeu mais de 50 prêmios no Brasil e no exterior, destacando-se no Festival de Berlim, Urso de Ouro, Urso de Prata de Melhor Atriz e Melhor Filme do Júri Popular. BAFTA, na Inglaterra, Melhor Filme de Língua Não Inglesa, e foi indicado ao Oscar em 1999 como Melhor Filme Estrangeiro, o que acabou perdendo para o italiano A Vida é Bela, e Melhor Atriz para Fernanda Montenegro, que acabou perdendo para Gwyneth Paltrow. Foi o filme responsável pela inserção do cinema brasileiro no circuito mundial. Que momento é esse muito louco que eu achei que eu não ia viver de novo na minha vida, né? Com o Collor, ele terminou com a Embrafilme num processo muito vingativo também, com os artistas, né? A gente tinha uma produção com a Embrafilme, na época do Collor e tudo, de 100 e poucos filmes por ano. Eu me lembro que a gente caiu para um filme. Foi uma catástrofe, mas não adianta. O que aconteceu? Que eu tenho essa honra suprema de Carlota Joaquina ter virado símbolo da retomada, graças a Carla Camurati. A arte, a ficção, a cultura sempre renasce. Ela é fundamental para o ser humano, ela é fundamental para um país, ela é a alma do país, ela é que mostra para o mundo, para todo mundo, quem a gente é. Aí agora, vieram de novo para cima da gente. Foram em cima da Ancine, pararam as produções. Tudo que o ser humano faz está sempre impregnado de erro. A gente erra, a gente é humano. Então existe erro. Então existe erro na Ancine, vamos corrigir. Existia erro na Embrafilme, vamos corrigir. Mas essa política de sempre arrasar o que o governo anterior fez, isso é um vício brasileiro, da cultura brasileira política, que é catastrófica. Só para fechar, voltando ao que você falou, a retomada, a gente retoma. A gente sempre retoma e sempre retomará. Muito bom, Maria.